Certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados que The Coffin é um jogo bastante intrigante e um jogo que até mesmo recentemente ganhou uma série de spoilers, easter eggs e até mesmo novidades que acabaram não chegando 100%, mas acabaram deixando muita gente intrigada, principalmente no Twitter. Sim, diferente do Reddit, que costumava ser a região onde a galera ficava intrigada, dessa vez nós temos uma intrigação acontecendo justamente no Twitter, principalmente com o novo grande spoiler sobre a Rota Boreal. E isso acabou fazendo com que eu tivesse que vir aqui explicar o que eu entendi da Rota Boreal e como ela vai funcionar, e vai ser sobre isso que eu irei falar com vocês aqui nesse vídeo. E bom, eu sou o Gilsonix em Winchester e vamos lá. Bom, como vocês sabem, The Coffin por si só é uma lore confusa. Antes de eu e de muita gente fazer vídeos aqui na internet, uma coisa que muita gente não entendia e até mesmo como a galera enxergava o jogo, enxergava como o jogo que dois irmãos brincam de médico e churrascam os pais. Era essa a fama que o jogo tinha. Porém, com o tempo, pessoas como eu e outros, que até mesmo hoje em dia não fazem tantos vídeos, mas eu sou muito grato, né? Acabaram de certa forma quebrando o gelo e fazendo com que esse jogo tivesse uma visão mais ambígua. Ou seja, hoje em dia esse jogo não é apenas visto como isso, mas é visto como um jogo que fala sobre codependência, fala sobre relacionamentos tóxicos, fala sobre pessoas que fazem decisões erradas e até mesmo fala sobre o niilismo social. O niilismo social é justamente aquela sensação de vazio e de que nada importa, nada faz sentido. Isso é algo que eu acabei estudando muito, principalmente quando eu conheci esse jogo. Então eu até mesmo cheguei a dizer no meu vídeo de retorno que esse jogo acabou sendo importante muito pra mim, até mesmo entender o mundo e conseguir até mesmo fazer e trazer a melhor explicação pra vocês. E nesse rumo, eu justamente venho aqui mais uma vez trazer a melhor explicação, no caso, explicar a Rota Boreal. Bom, como vocês sabem, foi anunciado, foi dado spoilers e até mesmo foi feito toda uma introdução para a lendária Rota Boreal, que é a rota que a Nenley mais quer trazer, mais quer lançar, e é a rota que quando teve pequenos lascas, né, pequenos spoilers, a galera odiou. No Twitter, a galera caiu em cima, as pessoas argumentando que, mas veja bem, a Ashley tá agindo de um jeito diferente, isso e aquilo, e bom, eu vou justamente explicar sem dar spoiler, porque os spoilers eu irei fazer depois. Aqui eu vou focar somente nisso. O que raios é a Rota Boreal, segundo a minha visão. Mais uma vez, deixo claro que isso aqui é segundo o que eu entendi e o que ficou claro. Bom, qual é a principal crítica que a galera tá fazendo? Que a Ashley e o Andrew aparentemente possuem a personalidade oposta. A Ashley, ela tá agindo igual o Andrew, ela tá sendo a obsessiva, a manipuladora, a pessoa por trás de tudo, enquanto o Andrew tá sendo aquele cara mais passivo, né? Isso é uma coisa que muita gente comentou no Twitter e eu vi até mesmo uma galera aqui mesmo, na minha área da comunidade, comentando sobre. Então, já é algo que até mesmo vocês estavam comprando. Então, eu vou também justamente explicar aqui o que eu entendi. Bom, primeiramente, vamos deixar claro o que significa Boreal. Boreal significa nada mais nada menos do que enterro. Muita gente pensava que a gente já estava falando dessa ala, né, dessa rota. Na verdade, não. Nós estávamos na rota da decadência, que era justamente a rota do qual os irmãos acabam se churrascando de uma forma diferente. E justamente a rota significa isso, decadência. É por isso que na rota da decadência, o Andrew tem um grande protagonismo. Porque justamente o Andrew, ele é o polo mais racional. Ele é o polo menos emotivo e eventualmente ele é o polo que carregou o arco. Tanto que é por isso que o Andrew ele acabou ganhando essa forma de base de Sigma, se é assim que podemos dizer. E proporcionou mais cenas bem interessantes, como por exemplo aquelas cenas que eu não vou abordar tanto aqui, porque eu não tô afim desse vídeo cair, não tô afim de ser cancelado agora pela galera que eu tô querendo refutar, não é mesmo? Então vamos continuar aqui pouco importa. Beleza, a rota da decadência, a gente tem o Andrew como a gente conhece. Porém, ficaria totalmente genérico, e até mesmo sem explicação nenhuma, o Andrew ter a mesma energia, ser o polo ativo também da Rota Boreal. Porque primeiro, uma personagem que não foi tão desenvolvida na Rota da Decadência, e até mesmo eu cheguei a criticar quando lançou aquele mod da Rennie, foi justamente a Ashley. A Ashley, se você for pensar, ela é somente o polo que apanha e que desenvolve, ajuda a desenvolver a história e que faz uma importância nas cenas de brincadeira de médico, até porque é o que eventualmente acaba mais surgindo no Twitter. Porém, veja só, ela é a personagem que não teve tanto desenvolvimento. Ela é o único desenvolvimento que ela teve na Rota da Decadência foi ela tendo aquela relação com o diabo. No caso, ela fazendo com que eles vão pro réu e acabam tendo aquelas interações. Só isso. Mas se você realmente for parar pra pensar, ela só ficou nisso. Quem teve desenvolvimento com a Julia e a irmã da Julia, quem teve todo o desenrolo foi o Andrew. Quem acabou churrascando aqueles padres e a criança lá foi o Andrew. O Andrew, ele foi o personagem que na Rota da Decadência foi mais explorado, porque ele é o que eu chamo de polo ativo, ou seja, ele é aquele que foi bastante citado, desenvolvido, detalhado, e isso é algo muito interessante, porque é a rota onde podemos dizer que é onde você mais vai conhecer o Andrew, é a rota onde ele foi elevado ao cubo, não é nem ao quadrado, é ao cubo, ou seja, ele é a rota onde você chega e fala, eu sei que é o Andrew Graves, quer dizer, o Andrew Graves, ficou claro quem ele é. Inclusive tem essa, né, o Andrew, possivelmente ele foi inspirado no Andrew Garfield, né, porque o nome é parecido, o sobrenome também, e porque eu já até fiz um vídeo explicando que possivelmente ele foi baseado, todo o jogo foi baseado num
um filme barra livro. Talvez eu falar sobre isso depois, mas vamos voltar pro vídeo porque é isso que importa. Bom, a respeito da Rota Boreal. Na Rota Boreal, muita gente caiu em cima disso. Ashley, ela é o polo ativo. Ela é que é a pessoa que tá com a personalidade do Andrew. Ela tá agindo de uma forma que ela não deveria agir. Eu vou justamente ter que dar um spoiler aqui porque isso é muito importante. Um debate no Twitter que a galera teve foi: tem uma cena específica em que a Ashley, ela está indo para um encontro falso, né? Um encontro falso com 6 olhos, porém ela resolve passar batom pra chantagear ele, né? E nessa, o Andrew vai lá e fala: pô, você tá igual uma War. Eu não vou dizer o que é War aqui, porque eu não tô afim do vídeo cair, mas eu vou justamente explicar. War é basicamente aquelas mulheres que dão muito amor para os homens, é que vocês me entendem. E aqui tá. Muita gente criticou essa cena falando que tá sem nexo. Falando que, mas veja bem, como assim? A Ashley não tá agindo como ela deveria. A Ashley não ama o Andrew. A Ashley tá agindo como uma buta, uma pessoa isso, aquilo. Só que tá, gente. Essa é a Ashley da Rota da Decadência. A Ashley da Rota da Decadência é a Ashley que nós conhecemos. Mas na minha compreensão, no meu entendimento, a Rota Boreal é a rota onde invertem os fatores, invertem os polos. Na Rota da Decadência, como nós conhecemos, o Andrew, ele é o polo ativo e a Ashley é o polo passivo. Tanto que é por isso que o Andrew teve um desenvolvimento. Agora, na rota da Rota Boreal, no caso, quem vai ser o polo ativo é a Ashley e justamente o Andrew vai ser o polo passivo. Isso, por exemplo, talvez explique um outro spoiler que a Nenley já trouxe, que é, por exemplo, da Nina. Podemos dizer que aonde a Nina vai ser mais explorada, toda aquela questão da Nina e sobre ela ter sido churrascada, vai ser mais explorada na Rota Boreal. E agora faz sentido. É por isso que na minha concepção, mais uma vez, é a minha concepção, a Rota Boreal vai ser a rota que vai focar sim na Ashley sendo o polo ativo, justamente porque é a rota onde a gente vai ver mais sobre o que aconteceu com a Nina. Porque, vamos lá, na Rota da Decadência, a Nina virou estampa de camisa, ninguém lembra mais dela. Convenhamos, você literalmente tá quase no capítulo 4 e se eu não lembrasse aqui da Nina, você nem sequer lembraria dela. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo. Então qual é o ponto? Pra mim, a rota que vai mais explorar ela é a Rota Boreal. Tanto que dá por isso o nome. Boreal significa enterro. E quem é que foi enterrada? Exatamente, a Nina. Então apenas seja um pouco racional. Basicamente, essa vai ser a rota onde a gente vai justamente entender, compreender, analisar e até mesmo ser capaz de observar tudo o que aconteceu com a Nina. E principalmente ver todo o desenrolar da Ashley. Essa pode ser a lore onde a gente pode ver um desenvolvimento real da Ashley e ver ela agindo como o monstro que ela possivelmente foi ou nunca deixou de ser. Tanto que eu já cheguei a comentar sobre isso. Eu, por exemplo, fui um dos grandes defensores da ideia de que o Andrew, ele é um grande manipulador e a Rota Boreal não vai mudar essa visão. Do contrário, o fato dele ser passivo na Rota Boreal apenas prova que ele é um cara que ele consegue se adaptar ao ambiente. Se ele vê que um polo está sendo mais dominante, ele vira passivo somente para levar vantagem. E vice-versa. E isso também não vai tratar a Ashley como boazinha. Do contrário, ela é também uma pessoa que se adapta bem ao ambiente. E isso apenas reforça a ideia do jogo, que é um jogo que explora toda a relação de codependência, toda a questão horrível, tóxica e absurda que o jogo sempre buscou explorar. Então, a minha honesta opinião e a minha honesta análise é: a Rota Boreal, ela vai ser uma inversão de polos, e isso não é ruim. E eu não tô querendo aqui dar uma de jornalista retardado que fala, veja como isso é bom. Na verdade, não. Isso aqui tá fazendo muito sentido sim, porque justamente se essa rota fosse somente uma decadência 2, ia ficar genérico e não ia ter exploração da Ashley. E realmente, pare pra pensar um pouco, a Ashley não teve tanta exploração. E ela ir pro réu e a relação dela com o diabo não é evolução de personagem, é apenas evolução da trama. A gente entende mais da trama do jogo, coisa que o próprio Andrew tá buscando entender. Ou seja, isso não é evolução do personagem. Então, entendendo isso e explicando isso, eu creio que agora fica mais claro sobre o que é a Rota Boreal. Eu até recomendo que esse vídeo, eventualmente, você espalhe para aquele coleguinha que não tá entendendo muita coisa. Até porque, realmente, um debate que tá incessante é isso. O que é a Rota Boreal? Como as coisas funcionam. Então, esse aqui podemos dizer que é um dos ápices de toda a minha compreensão, e eu deixo claro que esse aqui é um dos vídeos mais importantes pro meu retorno, já que eu já deixei claro aqui que eu andei pesquisando e entendendo muito mais para que eu seja capaz de explicar as coisas para você. Então, eu posso dizer que eu acabei fazendo um trabalho melhor do que eu imagino, não é mesmo?